Programa Capoeira Inclusiva e Adaptada, Mestre Ponciano, Guaratinguetá, desde 1980. 41 anos da criação e implantação na PAI de Guaratinguetá. Projeto Expansão da Capoeira Inclusiva e Adaptada, Multiplicadores. Multiplicador Roberto Samuel. Olá, sou o Roberto Samuel, mais conhecido como Robertinho, ex-aluno da PAI Guaratinguetá, da qual eu faço parte da primeira turma de capoeira do Mestre Ponciano. Há 26 anos trabalho na PAI de Aparecida como monitor, professor de capoeira e com a música, sendo multiplicador no projeto Capoeira Adaptada. Multiplicador Fernando Bueno. Olá, sou Fernando Bueno, conhecido como Mestre Tuti, de Santa Catarina. Desenvolvo um trabalho na Grande Florianópolis, mais especificamente nas cidades de São José e Biguaçu. Sou formado em Educação Física, com especialização em Educação Especial e Práticas Inclusivas. As primeiras vezes que eu vi pessoas com deficiência nas rodas de capoeira aconteceram na década de 90, com um aluno do grupo do qual eu fazia parte, era uma pessoa com deficiência física que se esforçava para participar. Mais tarde eu tive a oportunidade de conhecer o Mestre Mudinho, do Rio de Janeiro, um excelente capoeirista, com deficiência auditiva, né? Conheci também o Mestre Marlon, em memória, um excelente cantador com deficiência física que jogava muita capoeira, fazia uns relógios muito bonitos e aquilo sempre me chamou a atenção. Então comecei a ver ainda nos meus primeiros passos dentro da capoeira que ela por si só já era uma arte inclusiva. Em 2001, por conta de um outro projeto dentro da minha escola de capoeira, da minha associação, que se chamava Projeto Subindo a Ladeira, a gente fez uma participação na Escola Especial Leandro de Azevedo, que é a APAE do município de Biguaçu, e esse projeto ele visava a distribuição de cestas básicas, numa época que a instituição, a APAE, ainda não tinha os recursos de uma lei estadual que prevê o repasse do ICMS, né, uma parte do ICMS, para essas instituições. Então era uma época que as escolas eram muito carentes e a gente vai fazer um trabalho de capoeira com o objetivo de entregar algumas cestas básicas para ajudar a escola e que era muito necessária na época. Hoje em dia as APAES aqui de Santa Catarina já têm um funcionamento melhor, assim, com base nesses recursos recebidos por essa lei, a lei do Fundo Social, né? Então na época a gente fez a apresentação com esse objetivo de ajudar a escola e os alunos acabaram participando e se interessando muito pela prática da capoeira. E aí que me despertou a ideia de, por que não, né, tentar pelo menos fazer um trabalho com as pessoas com deficiência. Na Faculdade de Educação Física, mesmo que a gente tenha um semestre de Educação Física Adaptada, aquilo não é o suficiente para tu ter base para fazer um trabalho. Então, talvez por isso eu nunca tinha me visto nessa situação, e que o aprendizado acontece e aconteceu comigo depois que o trabalho começa. A diferença de trabalhos com pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência é muito grande. Primeiro, que as pessoas com deficiência, normalmente, em sua grande maioria, nunca estão indispostas, né? Existem as exceções, claro, mas sempre estão com vontade de treinar, na maioria das vezes com alto astral, sem trazer problemas de fora para a capoeira, né? Sempre com vontade de participar. Coisas que às vezes as pessoas que não têm deficiência ficam procurando problemas, né?
Isso também, claro, é uma parcela, né? Existem muitas pessoas que têm muita vontade, muita alegria para treinar e que não têm deficiência. Mas o que fica na balança é a pessoa com deficiência normalmente tem muito mais vontade, mais alegria para treinar, enquanto pessoas que não têm deficiência muitas vezes procuram esses problemas para justificar a sua baixa energia ou a sua falta ao treinamento e tudo mais. Então, basicamente, esse fator para mim é muito motivador quando é o trabalho com as pessoas com deficiência que vem com aquela vontade, aquela alegria que te contagia. Às vezes tu não está muito bem, mas tu chega na aula, eles te jogam para cima porque o axé deles é muito grande. A capoeira para pessoas com deficiência me trouxe muitos ensinamentos, né? O meu desenvolvimento como ser humano, ele deu uma acelerada muito grande quando comecei a fazer esse trabalho de rever muitos conceitos referentes à limitação física, à limitação cognitiva, de aprendizado que o tempo de maturação, de desenvolvimento, ele é diferente para todas as pessoas e a gente precisa respeitar isso. Me fez ver também que nós não somos iguais, nós somos pessoas diferentes na essência, mas a gente precisa ter acessos iguais, né? Direitos iguais. E às vezes, para ter direitos iguais, precisa ter um acesso diferenciado no sentido de políticas públicas, ou seja, em determinados momentos da história da educação especial, a pessoa com deficiência precisou da lei de cotas e precisa da lei de cotas para ser inserida no mercado de trabalho, não é? Então, a educação especial ensina a gente a buscar uma sociedade mais justa e tratar os diferentes de forma desigual para que aconteça a verdadeira igualdade. Então, aprendo muito a cada dia que passa com as pessoas com deficiência, também sobre valores humanos, de carinho, de afeto, de amizade. Então, eu me transformei, sem dúvida, nesses 20 anos que eu trabalho com a educação especial, por meio da capoeira, né? Eu me tornei um ser humano muito melhor por causa deles, para eles também, por conta do trabalho desenvolvido antes de me efetivar nessa fundação que eu trabalho hoje, que eu fui estudar mais e isso me deu base para passar num concurso público. Então, me ajudou até na minha vida profissional, na minha vida financeira. Eu melhorei de qualidade de vida por conta desse estímulo a estudar mais sobre educação especial, que fez com que eu procurasse a pós-graduação e que me deu pontos na prova de títulos do concurso que eu prestei. Então, está tudo interligado. A capoeira, para pessoas com deficiência, no meu caso, ela é essencial. Não me vejo mais sem atuar na área da educação especial. Já para as pessoas com deficiência, às quais eu ministro aulas, eu tenho certeza que os benefícios são inúmeros. Eu tenho essa possibilidade de analisar pessoas que estão comigo há 2 décadas, né, treinando, então eu vejo em loco o desenvolvimento tanto físico, quanto social, quanto psicomotor, né, que essas pessoas tiveram. Posso citar uma aluna minha, Viviane, que hoje já é uma instrutora de capoeira, né? Ela não faz um trabalho sozinha, mas ela é capaz de auxiliar muito numa aula, né, de corrigir alguns detalhes, desde a amarração de uma corda, a palma que está sendo batida errada, a entrar na roda de uma forma errada, diferente. Ela corrige alunos mais novos, sem deficiência também, né? E que é uma pessoa que teve paralisia cerebral quando pequena. E depois disso fazia tratamentos com fisioterapia e tudo mais, e a capoeira acabou sendo um excelente instrumento para reabilitação física daquela pessoa, daquela mulher, né? E ela melhorou muito e parou até de fazer fisioterapia, melhorou postura, melhorou coordenação motora. Além disso, fez amizade com muitos mestres pelo Brasil todo. Na Bahia ela é conhecida, no Rio de Janeiro ela é conhecida, aqui em Santa Catarina ela é conhecida por todos. Então, essa questão social para ela também foi fundamental, né? E eu vejo muitos benefícios, desde as qualidades físicas, aos valores morais, ao conhecimento da história do país, ao apoio ao ensino regular também. Então, são muitos benefícios que as pessoas com deficiência têm ao praticar capoeira. Os meus alunos com deficiência são meus amigos também, antes de tudo, né? Então, tenho amizade, sim, vou na casa deles.
A gente frequenta atividades sociais juntos, como apresentações, né, eventos de capoeira, eventos de cultura negra de um modo geral, viagens, né, organização de eventos, como existe aqui em Santa Catarina o Encontro Catarinense de Capoeira Especial, que é realizado de forma itinerante, né, cada vez num município diferente. Então a gente viaja junto, vai conversando no ônibus, a gente tem uma amizade muito boa, e nos treinos que a gente faz com os graduados da capoeira, né, vez por outra, os alunos graduados da APAE e da Fundação Catarinense de Educação Especial também participam, são altamente inseridos. Existe uma amizade entre todos os meus alunos, com deficiência ou não, muito grande. Então, isso é outro valor muito importante para a minha vida e para a vida deles também. A mensagem que eu deixo é a seguinte: a pessoa ela tem deficiência, mas essa deficiência não delimita a sua possibilidade. Ela pode ter uma deficiência, seja intelectual, auditiva, física, visual, não é? Ela pode ter uma deficiência, mas certamente ela tem muitas eficiências. Então a gente tem que aprender a olhar para a pessoa com deficiência com essa visão de que ela tem muitas outras possibilidades. Basta a gente saber oportunizar e fazer com que esse potencial latente seja expresso, seja mostrado para toda a sociedade. Então esse é o meu recado. Vamos olhar mais para as eficiências do que para a deficiência que certas pessoas têm. Multiplicador Joseph Augusto. Olá, meu nome é Joseph Augusto, conhecido na capoeiragem como Gugu Quilombola. Sou natural de São Paulo, capital, e sou capoeirista. Porém, hoje vivo na Alemanha, em Wolfslügen. Axé. A primeira vez que eu vi uma pessoa com deficiência física jogando capoeira foi numa roda de rua. Um amigo que fizemos bons jogos e ele não poderia ficar em pé sem as suas muletas. Então ele, para jogar capoeira, ele tirava as muletas e fazia apenas movimentos baixos. E em algum dado momento ele consegue ficar em pé, ele ficava em pé, mas sem fazer muito movimento e já descia rapidamente. Excepcional capoeirista. Fiquei muito admirado e até hoje a gente se encontra quando tem eventos e festas em São Paulo, está sempre junto com a gente. A primeira vez que eu trabalhei com crianças com síndrome de Down foi de 2008 para 2010 e foi na Vila Mariana, em São Paulo, um projeto chamado Quixote, onde atendia crianças em risco social, em vulnerabilidade social muito forte, às vezes até crianças em situação de rua. E desse projeto haviam crianças também com síndrome de Down. Porém, hoje, né, agora, antes da pandemia, eu trabalhei aqui na Alemanha, na cidade de Nürtingen, numa escola onde atendia apenas crianças, chama Behinderte, aqui chama-se dessa forma, que tem diferentes especialidades para cada criança, né? Desde Down, bom, diversos tipos. E essa escola atende mais de 100 crianças. E, pô, é incrível trabalhar com essa turma. Qual a diferença em trabalhar com essa turma? É muito interessante, porque as crianças ditas normais não têm, às vezes, a mesma espontaneidade, a reação é diferente. E eu considero que a turma deficiente, como o povo diz, é muito mais espontânea, muito mais aberta, muito mais sensível. E é interessante que o toque dos instrumentos, o berimbau, por exemplo, conecta eles numa energia, uma possibilidade que pessoas ditas normais demoram muito mais para entender, para compreender e chegar nesse ponto, né? Há uma magia da instrumentação com os movimentos, essa conexão, e as pessoas ditas normais demoram muito mais para ter essa sensibilidade. E é sensacional trabalhar com essa turma. Fico muito feliz e agraciado em poder fazer isso. A capoeira adaptada me auxiliou a desenvolver a quebra de muitos tabus. Sou de São Paulo, capital, é uma cidade meio
meio atormentada, assim se posso dizer, com um ritmo muito forte, e trabalhar a capoeira dessa forma me ensinou a respeitar o tempo e o ritmo de cada um. Então o meu lado interpessoal ficou muito mais aguçado, minha percepção, né, esse timing, essa sensibilidade também, estar com as pessoas, entender as pessoas, relacionar com as pessoas. Isso eu aprendi muito estando com pessoas, crianças especiais. Bom, aqui na entidade que eu trabalho, na Alemanha, os alunos não frequentam a minha casa, porém frequentam os nossos eventos. Eu não tenho uma academia específica só para capoeira, porque aonde eu praticava e dava aula era dentro da escola, da onde eles já tinham convívio. Portanto, a capoeira ia até os alunos, e em momentos de eventos, esses alunos estavam junto com os outros, fora da escola, da nossa academia, né? Porque a escola acaba virando uma academia. Os benefícios na prática da capoeira são inúmeros. A questão física, obviamente, a questão motora, a aptidão, um ganho de massa muscular, de força, de agilidade, são obviamente visíveis. E também a questão da reabilitação e inclusão social, para todos os lados, não só quem é portador de alguma deficiência intelectual, que seja, mas para as pessoas que são ditas normais, percebem que não existem esses tabus, esses obstáculos tão fortes, né, como a gente impõe, né, como é imposto em nossas cabeças, ou pela falta de conhecimento, mas que seja em questão física, força, agilidade, coordenação motora, e na questão intelectual, aqui na questão da reabilitação e inclusão social. A capoeira é a arte da resiliência, da inclusão, a arte das minorias. E toda pessoa, como diria o saudoso mestre Ananias, capoeira é para quem tem amor, ou seja, quem tem amor é para capoeira. Multiplicador Richard Raffia. O meu nome é Richard Raffia. Na capoeira sou conhecido como Mestre Habibs, ou Habibs, como preferir. Sou formado em pedagogia, com especialização em pedagogia curativa antroposófica e ecoterapia. Com capoeira já dei aula em escolas, clubes, academias, centros comunitários, e atualmente eu continuo há 22 anos dando aula no centro comunitário do Rio Tavares, que fica aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Também dou aula de marcenaria e movimento na Escola Waldorf Arandu há 13 anos, no qual também sou membro do Conselho Gestor da Escola e do Conselho Pedagógico. Faço parte também do Conselho de Mestres ou Colegiado de Mestres de Santa Catarina, juntamente com o IFAM, em prol da salvaguarda da capoeira. E membro também do Fórum de Florianópolis de Capoeira. Fazem pelo menos 25 ou 26 anos que eu vi a primeira vez a capoeira adaptada e inclusiva no evento do mestre Ponciano e da mestra Morena, juntamente com seus alunos, e aquilo me tocou para a vida toda. E eu acredito que foi nesse momento que me despertou a vontade de um dia trabalhar com uma capoeira especial, uma capoeira inclusiva e adaptada, aqui em Florianópolis. Quando eu cheguei e vi a força, o brilho no sorriso daqueles capoeiristas, com toda a sua dificuldade motora, mas com a vontade de jogar capoeira, eu olhei uma capoeira completamente diferente, uma capoeira que eu nunca tinha visto, não conhecia. Eu acho que foi aí que me despertou essa vontade. Então, depois de um tempo já dando aula em escola, academia, no centro comunitário, eu resolvi então trabalhar com as pessoas com deficiência. Aí fiz um projeto de voluntariado na PAI, e toda aquela experiência que eu tinha angariado nesses tempos, quando eu cheguei lá, tomei uma rasteira. Tive que me ressignificar como professor de capoeira, tive que ressignificar a capoeira para que
eu conseguisse trabalhar e eles conseguissem me compreender. E foi um trabalho de autoeducação. E é claro, tem muitas dificuldades, as questões motoras, né? Mas acima de tudo que eu percebi que foi uma oportunidade de trabalhar as relações sociais, em que a minha intenção deveria de ser codificada por eles e eles por vontade própria agissem. Essa é a capoeira. E foi muito interessante observar esse desenrolar, ou esse florescer dessa construção. Foi muito bonito. A gente sabe dos diversos desafios que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência. São muitos preconceitos, quebras de tabus. E aí, quando eu vejo um capoeirista da capoeira adaptada e inclusiva, com seu uniforme branco, seu berimbau na mão, líder de si, empoderado do seu lugar, dentro do seu grupo de capoeira, dentro da sua comunidade, ou subindo num palco para apresentar, carregando a força da cultura, aí eu vejo que essa capoeira adaptada, inclusive, ela está para além dos movimentos de capoeira, está para além da musicalidade da capoeira. É uma capoeira que educa para o social. É uma capoeira que, quando vista, porque ela tem que ser vista, ela educa a sociedade. E aí, já há alguns anos trabalhando lá, a gente fazia diversas apresentações nas festas, nos eventos da PAI, as feiras que tinham, né? E eu sempre fazia essa integração dos meus alunos das escolas, do centro comunitário, né? Do espaço onde já está consolidada a capoeira, com a APAI. Então eles sempre estavam juntos para ajudar também na roda, para trocar com os alunos, né? Então, inclusive, vários alunos da APAI frequentavam o meu espaço. A gente tem uma roda mensal, que é a roda da lua cheia, e aqueles que moravam perto e as famílias traziam, eles estavam lá na roda, o que era uma oportunidade muito grande para o pessoal da academia, para quem vinha para a roda, né? Mas a gente, uma vez, numa ocasião, numa apresentação, enquanto eles estavam jogando capoeira, aquela música, aquela alegria, e todo mundo batendo palma, tinha uma mulher que estava assistindo ali e eu vi ela super emocionada, descia lágrimas, né? Aí terminou a roda, a gente desceu do palco, aqueles abraços, agradecimentos, o pessoal foi para o vestiário tirar o uniforme da capoeira. Essa mulher veio falar comigo e ela veio, que coisa mais linda, fiquei emocionada. Eu percebi. Eu sempre, quando vi uma pessoa com deficiência, eu tinha muita pena porque nasceu assim e que vai ficar assim. E hoje eu fiquei tão emocionada de ver eles conseguindo fazer a capoeira, de conseguir fazer esses movimentos muito difíceis e a alegria deles. E isso para mim me tocou e me toca até hoje. Como é uma inversão de valores, é uma quebra de um olhar para um outro, que é esse olhar de exclusão, ou um olhar de pena, um olhar de que não vai conseguir, para um olhar de conseguiu, de superou, um olhar de que coragem, que guerreiro e que guerreira. E isso me toca também até hoje, eu me lembro disso, eu acho que foi uma dos amuletos que eu carrego no meu trabalho, até hoje. Multiplicador Davi Nascimento Bassus. Meu nome é Davi Nascimento Bassus, conhecido como Mestre Bujão. A minha atividade hoje, eu sou gestor de projetos socioculturais que causam impacto. Moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Quando e onde eu vi capoeira, inclusive pela primeira vez, não é uma resposta simples para mim, porque na prática mesmo, quando eu vi, foi quando eu comecei a fazer, porque em 92, essa história é muito interessante, em 92 eu fui para Guaratinguetá com a galera lá do Ponciano, e eu não cheguei a ver, né, mas me inspirou a fazer isso em Niterói também, e
Isso foi no ano... Bom, eu comecei aqui em Niterói em 92, né? Eu acredito que ele tenha sido pioneiro, um dos pioneiros do Brasil, e eu fui um pioneiro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Mas a inspiração veio de Guaratinguetá, com certeza, e do trabalho do mestre Ponciano. Sempre achei muito interessante o trabalho com pessoas com deficiência, e quando eu percebi que em Guaratinguetá o Ponciano estava fazendo isso, eu resolvi fazer aqui em Niterói também, e a acolhida, a recepção foi maravilhosa, que eu comecei no colégio Curso Solange Drê, isso foi em 92. Para mim, dentro da minha perspectiva e do método que eu tenho criado, na verdade existe uma diferença, porque a gente tem que acessibilizar, as práticas, né? E só que eu entendo que as pessoas com deficiência não são deficientes, né? Elas são pessoas com características e potências diferentes, né? Todas as pessoas. Eu não trabalho na perspectiva de deficiência, eu trabalho na perspectiva de potência e diversidade. Cada pessoa tem sua potência e sua diversidade. Então é em cima disso que o nosso método, que é o Yin Down Down, trabalha, né? Com o afeto, a possibilidade de afetar e a potência de cada um e do grupo. E se esse trabalho me desenvolve como ser humano, com certeza. Eu costumo falar o seguinte, que hoje em dia a gente tem uma parceria de muitos anos com a PAI, e eu falo que é na PAI que eu aprendo a ser gente, né? Para mim, o principal benefício é o benefício da cidadania. Eles poderem expressarem a cidadania deles, como fazedores de cultura, como autores das próprias vidas, né? A gente trabalha mais na perspectiva do convívio dentro da nossa organização, que é o Gingas, né? E sim, eles vão lá, né? Com certeza, e a gente vai a eles. Daí do mestre Ponciano, que mesmo sem eu ter contato direto com o projeto de vocês, da Capoeira Adaptada Inclusiva, só o fato de eu saber que ele existia, isso já foi tão potente, e o sentimento com o qual ele falava foi tão potente, que conseguiu espalhar isso aqui para Niterói. Com essa equipe que vocês têm, com o trabalho que vocês estão fazendo, é uma coisa maravilhosa, que eu acho que só está fazendo bem para essas crianças. Que é isso que eles precisam de carinho. O menino chorou. Trabalho fantástico, a criançada se soltando aí, o pessoal também que ajudou, fantástico, jogou muito bem. A gente sai daqui feliz, sai demais. Parabéns de novo pelo trabalho. Vocês estão de parabéns com essa equipe que vocês têm, com o trabalho que vocês estão fazendo, é uma coisa maravilhosa, que eu acho que só está fazendo bem para essas crianças. Que é isso que eles precisam de carinho. O menino chorou. Cala a boca, menino. Faltou mulher aqui. É a nossa vida, dentro do coração, é a nossa vida, nossa amizade. Capoeira, para mim, é uma arte para mim. Eu adoro capoeira. Dona de si, ajudo um bocado, me desdobro, faço o que tem que fazer. Capoeira também é uma coisa que distrai, que a gente tem a habilidade de ser alguém da vida, mostrar que a gente é capaz de alguma coisa para sobreviver. É mesmo. Capoeira é uma obra de arte. A gente está fazendo nosso trabalho direitinho. Capoeira é diversão, capoeira é alegria. Eu quero que vocês gostem do nosso trabalho. Ótimo dia para todos. Quem é você? Eu acho que mais do que isso a gente não pode dar. Mas a gente dando carinho é o suficiente. E eles
E isso vocês estão dando de montão. Então, eles estão reagindo legal e eu só tenho a agradecer, né? Porque minha filha está aí linda e maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Feliz. Ô menino brabo, ô menino chorão, ô menino brabo, ô menino chorão, ô menino chorão, ô menino brabo. Vou pra Luanda, 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 pra Luanda, vou 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 pra Luanda. Pois surgiu na senzala um novo grito, um nego cansado de vida sofrida. Por liberta, por liberta. Pois chegou lá da África, foi separado de sua família, capitão do mar na sua vigília. Pra me escapar, pra me escapar. Vou pra Luanda, 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 pra Luanda, vou 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 pra Luanda. Pois surgiu na senzala um novo grito do nego cansado de vida sofrida. Por liberta, por liberta. Chegou lá da África, foi separado de sua família, o capitão do mar na sua vigília. Pra me escapar, pra me escapar. Vou pra Luanda, 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 pra Luanda, vou 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 pra Luanda, pra Luanda. Eu gostaria aqui de agradecer aí a força, né, a inspiração que vocês aí de Guaratinguetá tiveram, o mestre Ponciano, e saber que a gente pegou isso aí e tão potente, né, assim, se espalhou aqui para Niterói, não só para Niterói, mas para o mundo também, porque tem pesquisadores do mundo, já vieram italianos, mexicanos, o Dindandal já foi para o México também. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender o valor que isso tem, né? E a gente precisa realmente valorizar essa prática. Muito agradecido aos profissionais multiplicadores que contribuem com as propostas da capoeira inclusiva e adaptada, mestre Ponciano Carlos Santos de Almeida, Guaratinguetá 2021. Programa Capoeira Inclusiva e Adaptada, desde 1980. 41 anos da criação e implantação na APAE de Guaratinguetá, São Paulo.